tô bem não, eu. Alguns, tá? Opa, tô tensa aqui do lado. Pronto. 1, 2, 3. E aí, Ruma de Nerd? Tá começando mais um Elas no Controle. Hoje a gente tá aqui no Encontro Gamer, que é um evento da escola Porto de Iracema. Então, para aproveitar esse ambiente, a gente queria falar um pouquinho sobre jogos indies. Não existe uma definição exata para o que é um jogo indie, mas várias características. Jogos indie geralmente são jogos de baixo orçamento, pouca publicidade, divulgação. São jogos que são feitos por equipes mais reduzidas. Isso acontecia antes, agora está se tornando mais popular. Grandes empresas estão dando mais visibilidade para os jogos indie e tal. Os jogos indies, eles têm mais liberdade de criar, inovar e fazer coisas diferentes. Eu conheci através da Microsoft muitos jogos assim que atualmente estão se tornando bem famosos com a live e tal. Os jogos estavam lá e todo mundo podia ver, todo mundo podia conhecer qualquer jogo mais simples, que não era tão conhecido assim. A Steam também, na minha opinião, deu uma grande liberdade também, abriu as portas para alguns jogos e tal. As empresas grandes, como a Sony, a Nintendo, são as empresas que deram realmente o empurrão mesmo para os jogos indies fazerem sucesso. Existem alguns jogos indies que a gente pode citar como exemplo, que grandes empresas lançaram. Um que foi lançado recentemente foi o No Man's Sky, que é da Sony, que na verdade a empresa é a Hello Games. Tem o Rumble, que foi lançado pela Nintendo. O Cuphead, que também foi lançado pela Microsoft. E a empresa EA lançou um programa só para lançar jogos indies. Eles estão investindo em lançar os jogos indies da oportunidade. Se chama EA Originals. Bom, gente, eu tô aqui com o Ezequiel. Ele é diretor-geral do União Cearense de Games, que é organizando esse evento, Encontro Gamers. Qual é a maior dificuldade para realizar esses jogos indies independentes? Olha, falando um pouco sobre o mercado. Hoje nós temos um mercado a nível mundial que já passa na casa de 100 bilhões de dólares. Então, pensando nesse cenário, pensando nessa visão, pensando exatamente no que acontece ao redor do mundo, nós aqui no Ceará começamos há 4 anos atrás a engatinhar e a pensar no que diz respeito aos jogos eletrônicos. Hoje, nós pensamos além de pensar com relação aos jogos eletrônicos, nós também abordamos jogos analógicos e algumas coisas relacionadas ao principal que nós trabalhamos hoje, que é a cultura de jogos. Pensando nisso e vendo a questão dos jogos, voltando agora para a questão de desenvolvimento, tá certo? Nós temos um cenário que é bem propício, ele está crescendo no estado do Ceará nos últimos anos. Nós temos acompanhado, há 1 ano e pouco atrás nós começamos a fazer um cadastro de desenvolvedores. Hoje nós já temos em torno de 25 empresas, entidades, na realidade não são empresas formalizadas, eles chamam de indie, tá certo? São empresas indie, que hoje trabalham dentro do mercado cearense desenvolvendo jogos. Inclusive hoje aqui no Encontro Gamer nós realizamos a 2ª Mostra Cearense de Games, que é exatamente o quê? São jogos que são produzidos aqui no estado do Ceará, nós trazemos para uma mostra, montamos uma banca de professores e pessoas que trabalham no ambiente do estado do Ceará com relação a jogos e divulgamos isso. Tivemos um jogo hoje, o vencedor, tá certo? Que foi o High Five com o Daniel, tá? Um jogo bacana, bem divertido, diferente, tá certo? Como nós já tivemos em edições anteriores, ele foi premiado, tá certo? Ele vai ganhar um curso da Artesia, que foi muito bacana isso. Então, assim, ou seja, nós procuramos trazer os desenvolvedores para perto da cultura e aproveitar e disseminar a cultura com tudo isso. Bom, gente, eu tô aqui com o Daniel, ele é desenvolvedor de jogos. Como é que anda o mercado de jogos indies? Ele vai crescendo muito rápido, desde que começou a última geração de consoles, né? Meados de 2010, 2011, começou a ficar muito forte o fenômeno de produtoras pequenas crescendo, criando jogos. Aqui no Brasil, está crescendo cada vez mais, também está ficando forte, especialmente agora que começou a facilitar mais a produção de jogos. Por exemplo, aqui no evento teve 4 produtoras de jogos mostrando seus produtos. Então está crescendo muito, tem tudo para ficar cada vez mais forte. Qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam nesse fato de desenvolver jogos? Primeiro é pessoal capacitado, né? A minha empresa, que é a Astron Games, ela começou com apenas 3 pessoas, mas para formar a empresa demorou mais de 1 ano. Tem várias outras dificuldades também. Interesse também de partes maiores, né? Publicadoras, governo também. E também, voltando à mesma ideia de falta de pessoa capacitada.
Como é que tu vê, assim, o cenário de produção de jogos, mundialmente falando? O cenário de produção de jogos hoje, ele está na casa de bilhões de dólares. E isso abre portas e oportunidades para muitas pessoas. Faz com que, inclusive, atraia muita gente para isso. Só que produzir jogo não é uma coisa fácil. Ele exige um preparo, exige que você tenha conhecimento, porque além de você saber fazer, você tem que conhecer várias áreas. Produzir um jogo é algo multidisciplinar. É algo que faz com que você consiga pensar do desenho até uma programação de um jogo. Então não é qualquer pessoa que vai ter, digamos assim, todo mundo pode fazer um jogo. É fácil você pensar em fazer um jogo. Mas pensando no mercado, não é algo tão simples. Existe uma série de coisas que envolvem o processo de desenvolvimento de jogos, e uma coisa que explodiu, né, com os jogos de mapeamento, que é o Pokémon, e também a questão da realidade aumentada. Essa questão de você se preocupar em como está o cenário local, ela é muito importante. As pessoas que estão envolvidas dentro do mercado de jogos aqui no estado do Ceará hoje, elas têm que começar a vislumbrar isso. E muita coisa do que falta aqui é integração dos desenvolvedores, a preocupação com a formação dos profissionais, porque o mercado pede pessoas que tenham capacidade de trabalhar com isso, ilustradores, designers, programadores, roteiristas, tá certo? Pessoas que trabalham exatamente dentro do processo de desenvolvimento de um jogo, tá? E colocar a cara para o mercado, colocar exatamente os produtos para que as pessoas possam ver. E dentro do nosso espaço, nós procuramos fazer isso. E é muito importante deixar isso bem claro para todos os desenvolvedores e para as pessoas que procuram, tá certo? Tá trabalhando dentro do cenário de desenvolvimento, tem que mostrar o seu trabalho. E vocês conseguem patrocínio, ou é totalmente de vocês sozinhos e botam o jogo para frente? Então, a gente tem várias opções no mercado, né? Esse jogo que a gente está mostrando aqui para mobile, ele foi publicado pela gente mesmo. E também você pode fazer contrato com publishers que cuidam da parte de divulgação do jogo. Para quem está começando agora, é muito fácil você publicar sozinho, porque é um custo muito pequeno. Você não tem que fazer contrato com outras empresas. Então, tá muito amigável para quem está começando. Então, é uma boa hora para começar a desenvolver. Você falou que é professor, certo, de jogos digitais. E eu queria saber se a visão assim que tu tem dos alunos, se eles consomem o produto. Uma coisa que eu falo bastante para os meus alunos é o seguinte. Primeiro, não use jogo pirata. Porque se você usa software pirata, você está contribuindo e tirando dinheiro do seu próprio bolso. A pessoa que produz jogo, ele tem que ser a primeira pessoa a ter a visão do seguinte: eu tenho que consumir. Eu tenho que adquirir o jogo. Por quê? Porque eu estou afirmando algo que eu estou envolvido. Então, é muito interessante ter o pensamento dessa forma, porque, primeiro, pirataria é crime. E você dizer o seguinte: eu não vou comprar um jogo porque ele custa R$400. Tá errado. Se você não pode ter uma Ferrari, você não anda de Ferrari. Né? Então, você simplesmente só adquire um jogo se você pode adquirir o jogo. Se você não pode, sei lá, não pode comprar um software mais caro, usa um software livre. Não pode comprar aquele jogo mais caro, arranja emprestado de um colega, mas não compra jogo pirata. Tá certo? Não dissemine a pirataria de jogos. Isso não é legal. E é interessante que a gente procure trabalhar isso, porque a partir do momento que eu diminuo a pirataria, eu melhoro o cenário do mercado. E eu qualifico o mercado para que ele possa ter mais absorção, para que ele possa ter mais alcance e que as pessoas também adquiram jogos e possam fomentar ainda mais isso. Eu queria saber de ti o que tu acha do financiamento coletivo, que muitos jogos precisam de financiamento coletivo justamente por não ter tanta publicidade ou tanta visibilidade, assim. Aqui no Ceará, a gente tem um projeto de jogo em financiamento coletivo no Catarse, se eu não estou enganado, que é o pessoal do Trajes Fatais. É um jogo de luta 2D, muito popular, que está em crowdfunding agora. Como desenvolvedor, o financiamento coletivo é interessante quando você tem uma visão de jogo que você não tem condições de você executar naquele momento. Não tem recurso, não tem suporte. E o financiamento coletivo é útil justamente nesse sentido. Com o suporte de terceiros, facilita muito, porque não só cria uma proximidade com o seu público, como também ajuda a criar um produto que todo mundo pode gostar e aproveitar. Divulga aí agora teus jogos pra galera. Temos 2 jogos de exibição aqui, só que um deles é um protótipo, não está publicado ainda, e esse que é o High Five. High Five é um jogo mobile, cujo objetivo é responder quantos dedos estão visíveis na tela. Só que o jogo tenta brincar contigo, mostrando mãos diferentes, querendo confundir a sua cabeça. Então é um jogo bem de concentração. Como é que faz pra ter acesso ao teu jogo? O High Five está disponível na Google Play
disponível gratuitamente, só você precisar High Five com exclamação. No momento a gente não está disponível para iOS ainda, mas a gente está tentando fazer o possível para trazer ele para iOS. Então, gente, é isso. Esse foi mais um Elas. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre os jogos indies. Então, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Cosmo Nerd BR, Snapchat, Instagram, Facebook, canal. Tem Twitter também. Então é isso, beijos, até a próxima. Tchau!